Se eu te pedisse agora, fica 30 segundos no momento presente, sem ir para o passado e sem correr para o futuro, você conseguiria? Porque se você não consegue, eu preciso te dizer uma verdade que muda tudo. Quem está vivendo sua vida não é você, é o seu condicionamento. E hoje eu vou te mostrar o teste do momento presente. Por que a sua mente some do agora? E como voltar de um jeito prático, com ciência do cérebro e treinamento de consciência. Repara como isso acontece no dia a dia. Você acorda e, antes mesmo de levantar, já procura aquele sentimento familiar que confirma quem você é. Aí vem a sequência: lembranças, preocupações, pendências, mensagens, notícias. E quando você percebe, já está vivendo dentro de um roteiro antigo. O problema não é pensar. O problema é pensar sem perceber que está pensando. O automático não grita. Ele sussurra e assume o volante. Antes de continuar, se esse vídeo te ajudar a entender sua mente de um jeito aplicável, curte o vídeo e se inscreve no canal. Isso faz o YouTube entregar esse conteúdo para mais gente que está presa no piloto automático. E comenta: eu volto, se você topa fazer o teste comigo hoje, porque eu vou te guiar num passo a passo bem simples. Vamos trazer ciência para a mesa. Seu cérebro aprende por repetição. Toda vez que você faz algo muitas vezes, você cria rotas internas que ficam cada vez mais rápidas. É como se certas combinações de neurônios virassem um atalho, um programa pronto. Dirigir, tomar banho, checar o celular, responder do mesmo jeito. O cérebro economiza energia automatizando. Isso é útil. Mas tem um preço. Se a sua rotina é sempre igual, seu estado interno tende a ser sempre igual também. Eficiência sem consciência vira prisão. E tem outra peça: emoção. Emoção não é só sentimento. Emoção é química no corpo. Quando você lembra de algo estressante, o cérebro dispara sinais e o corpo responde como se aquilo estivesse acontecendo agora. Aí o corpo se sente daquele jeito e empurra sua mente a pensar mais do mesmo, alimentando o ciclo. Pensamento gera sentimento. Sentimento gera pensamento. Se o seu corpo repete a mesma química, a sua mente repete as mesmas histórias. É por isso que muita gente vive um fenômeno silencioso. O passado vira o futuro. Não porque o universo conspira, mas porque o seu sistema nervoso cria previsibilidade. Você acorda, entra no mesmo ritmo, pensa nos mesmos problemas, sente as mesmas emoções, faz escolhas parecidas, reforça a mesma identidade. E quando a identidade não muda, o destino fica previsível. O futuro mais comum não é o que você deseja. É o que você treina sem perceber. Agora entra o teste do momento presente. Eu vou te pedir algo simples, mas revelador. Se você puder, faz comigo. Onde você está agora? Não onde você mora, não qual sua história. Eu digo, aqui, agora. Percebe sua respiração. Percebe as sensações do seu rosto, ombros, peito. Percebe os sons ao redor, sem nomear. Só percebe. Agora conta mentalmente 10 respirações. Se em algum momento você se pegar lembrando, planejando ou se julgando, tudo bem. Volta e continua. Esse é o teste. Se você não conseguiu chegar nas 10 respirações sem sumir, isso não significa que você é fraco. Significa que sua atenção está treinada para fora, para problemas, pessoas, urgências e cenários. E isso tem lógica biológica. O cérebro, em modo de sobrevivência, fica hipervigilante, caçando ameaça e previsão. Ele prefere o conhecido, até quando o conhecido dói. A mente ansiosa não quer paz, ela quer certeza. Aqui está uma imagem útil. Intenção é o cérebro em ação. Quando você decide dirigir, o cérebro aciona um conjunto específico de redes e você entra no modo dirigir. Quando você decide rolar o feed, você entra no modo estímulo. Quando você decide ruminar, você entra no modo problema. O que muita gente não percebe é que ficar no presente também é um modo. Só que ele exige treino. Presença não é um dom. Presença é uma habilidade. E o que mais sequestra essa habilidade? 3 coisas: corpo, ambiente
e tempo. Corpo. O corpo quer repetir o que é familiar, inclusive emoções. Se você teve o hábito de sentir irritação, culpa ou medo todo dia, o corpo pede a dose disso para se sentir ele mesmo. Ambiente. Pessoas, lugares e telas puxam sua identidade antiga. Tempo. Passado e futuro viram fuga. Passado como memória emocional. Futuro como ansiedade e controle. Se você não domina o agora, você vira refém do ontem e do depois. Talvez você já tenha tentado meditar e tenha pensado: não consigo. O que costuma acontecer é exatamente isso. Você fecha os olhos, tenta ficar quieto, e o corpo fica inquieto, impaciente, querendo fazer a rotina de sempre. A mente começa a jogar cenas de pessoas, situações, conversas, tarefas, e aí você conclui que falhou. Mas, na verdade, você acabou de encontrar o ponto mais importante do treino: perceber o desvio. Porque cada vez que você percebe e volta, você está recuperando o volante. Voltar é a repetição que cria liberdade. Então, vamos tornar isso prático com a técnica dos 3 retornos. Primeiro retorno: ao corpo. Sempre que perceber que viajou, volta para uma sensação simples. O ar entrando e saindo, o peso do corpo, a temperatura, a pulsação. Segundo retorno: ao espaço. Sem olhar para a tela, percebe o som mais distante, depois o mais perto. Terceiro retorno: ao agora. Pergunta internamente: o que existe aqui, neste segundo, que não é problema? Essa pergunta muda sua neuroquímica porque corta o ciclo automático de ameaça. E tem um detalhe que muda o jogo. O objetivo não é esvaziar a mente. O objetivo é tirar energia do passado e do futuro previsível. Em termos simples, quando você para de alimentar os mesmos roteiros, você para de reforçar os mesmos circuitos e as mesmas emoções. Você não precisa lutar contra pensamento nenhum. Você só precisa parar de dar sua atenção como se fosse um cheque em branco. Atenção é investimento. E muita gente está falindo por investir no mesmo lugar. Agora vamos falar do maior ladrão do momento presente: o celular de manhã. Você acorda e, sem perceber, se conecta instantaneamente a pessoas, demandas, notícias e comparações. Isso não é inofensivo. Isso reinstala sua personalidade em segundos. Seu cérebro entra no padrão que ele já conhece e seu corpo recebe a química do tenho que. Aí você diz que não tem energia, mas você acabou de entregar sua energia. Quem começa o dia reagindo, passa o dia correndo atrás do próprio rastro. Faz o teste amanhã. Antes de tocar no celular, senta na cama e faz 90 segundos de presença. Só 90. Respira e percebe. Quando surgir pensamento, volta. Depois, escolhe uma intenção simples para o dia. Hoje eu volto para o agora toda vez que eu perceber. Isso é ciência e consciência juntas. Você está criando uma meta atencional e repetindo um comportamento de retorno. Com repetição, você instala um novo automático, um automático consciente. E eu sei o que você pode estar sentindo agora. Ok, mas minha vida tem problemas reais. Sim. Só que a sua mente não resolve problema real do melhor jeito quando está no modo ameaça. Ela fica estreita, impulsiva, dramática, reativa. Presença não é negar problema. Presença é dar ao seu cérebro o estado interno certo para responder, não reagir. Reagir é rápido. Responder é poderoso. Agora, o teste avançado do momento presente é de olhos abertos, no mundo real. Porque o seu piloto automático aparece na postura, na expressão, no jeito de andar, no ritmo, no tom de voz. Faz isso hoje. Quando você estiver andando, por 30 segundos, sente o contato do pé no chão, nota o ritmo da respiração e relaxa o maxilar. Só isso. Você vai perceber o quanto você anda correndo por dentro. E quando você muda o corpo, você muda o estado. O corpo é a alavanca mais subestimada da mente. E aqui entra da parte mais profunda, sem exagero místico. Quando você sustenta o momento presente, você sai do modo previsível. O previsível é o que o cérebro já conhece.
As mesmas pessoas, os mesmos pensamentos, as mesmas emoções, a mesma história sobre você. O presente abre espaço para o novo porque ele reduz a repetição. E o novo muitas vezes não chega como milagre. Chega como uma escolha diferente, uma conversa diferente, uma ideia que você não teria no modo reativo. O desconhecido não é mágico, ele é apenas o que você ainda não repetiu. Se você quer medir progresso, não mede por quantos pensamentos você teve. Mede por quantas vezes você voltou. A primeira vitória é perceber. A segunda é voltar rápido. A terceira é ficar um pouco mais. É literalmente recondicionar o sistema nervoso. Sair do vício da urgência, sair do vício do drama, sair do vício do "eu sempre fui assim". O vício mais comum do ser humano moderno é a falta de agora. Agora eu vou te dar um protocolo de 7 dias, bem simples para você testar. Dia 1. 30 segundos de presença. 3 vezes no dia. Manhã, tarde, noite. Dia 2. 60 segundos, 3 vezes. Dia 3. 90 segundos, 3 vezes. Dia 4. Acrescenta um retorno no meio de uma emoção. Quando vier irritação, para e percebe onde isso está no corpo. Dia 5. Faz o teste sem fechar os olhos, andando. Dia 6. Escolhe um gatilho. Por exemplo, toda vez que tocar uma notificação, você respira uma vez antes de olhar. Dia 7. Escreve em uma linha. Quando eu estava presente, eu agi como quem? E aqui vai uma frase para virar regra pessoal. Você não precisa controlar a vida para ficar bem. Você precisa treinar seu estado para lidar com a vida. Porque controlar é ansiedade com outra roupa. Presença é maturidade interna. E maturidade interna muda tudo. Como você conversa, como você trabalha, como você treina, como você ama, como você coloca limites. Talvez a parte mais emocionante desse processo seja perceber que você não está quebrado. Você só está condicionado. E condicionamento não é culpa, é treino. Só que agora você tem escolha: continuar treinando distração ou treinar presença. Continuar treinando passado e futuro, ou treinar agora. O agora é o único lugar onde você pode se reconstruir sem carregar a mesma história. E quando você começar a voltar para o momento presente com mais frequência, algo sutil acontece. Você começa a notar o que antes passava batido. Você percebe padrões, percebe escolhas automáticas, percebe pessoas que te drenam, percebe hábitos que te sabotam. E percebe também pequenas oportunidades, uma ideia, um convite, um caminho mais inteligente. Isso não é sorte. É percepção ampliada pelo estado certo. Você não vê a realidade como ela é. Você vê a realidade como você está. Se em algum momento você sentir resistência, impaciência, tédio, entende isso como parte do teste. Seu corpo foi treinado para estímulo, para tarefa, para urgência. Ficar no presente pode parecer perder tempo no começo. Mas na prática, você está ganhando vida. Porque vida sem presença é só sequência de dias. Sem presença, o tempo passa. Com presença, você passa a existir dentro do tempo. Então, eu quero fechar com uma pergunta direta. Qual é o preço de você não estar aqui? Quantas decisões você já tomou no impulso? Quantas conversas você estragou porque estava ausente? Quantas oportunidades você não viu porque estava preso no mesmo filme mental? E agora, a pergunta mais poderosa. E se a partir de hoje, você começasse a voltar, toda vez? Se esse vídeo te ajudou, curte e se inscreve no canal, porque aqui a gente treina a presença com profundidade e prática, sem fantasia. E comenta aqui embaixo. No teste de hoje, você conseguiu ficar quantas respirações no agora antes de viajar? Escreve: minha meta é 7 dias, e eu fixo os comentários mais comprometidos. Você não precisa virar outra pessoa do dia para a noite. Você só precisa voltar para você, segundo após segundo.